Boa noite. A partir de agora você confere aqui na Rádio Acapesp o programa Novos Caminhos. Apresentação Pai Miguel e de Pai Xangô e Cardoso. Pai Cardoso. E nosso convidado, Hoje é o Pai Hélio, né? O Pai Hélio Dognatelli, filho. Doganelli, isso. Elinho de Oxalá. Pai Hélio Doganelli, filho. Vamos nós, né, Pai Hélio? Nós aqui, com muito prazer, recebemos o senhor, né? E vamos antecipadamente já cumprimentando os nossos irmãos da rádio, os acapespianos e acapespianas, né, os nossos irmãos que nos acompanham aí na programação do dia a dia, na jornada do nosso trabalho, todos aqueles nossos colaboradores, né, as pessoas que ficam nos bastidores, que são os responsáveis por nos manter, né, dentro da programação no ar, a diretoria da Rádio Capesp, na pessoa do Alain Montoro, que é o presidente, igualmente do Sérgio Ozicran, que é o fundador e idealizador da Capesp, da diretoria, né, como um todo. E assim nós vamos prosseguindo na nossa jornada, né? O programa de hoje, nós temos o nosso irmão que nós apresentamos, né, que é o Paélio Luganelli, filho, e nós vamos aqui ter ele tratando conosco um tema que é assistência social, né, dentro da Umbanda ou na Umbanda. Essa é a nossa temática do dia de hoje, né? Então nós gostaríamos aí de passar a palavra ao senhor, Paélio, para que o senhor faça a sua fala, né? Dê suas boas-vindas aos nossos irmãos, da maneira como o senhor achar melhor e se apresentar também um pouco. Falar um pouco do seu trabalho para que as pessoas te conheçam, né? E conheçam o senhor, aquilo que de bom e de útil, né? E de valoroso o senhor faz para a nossa Umbanda. Primeiramente, uma boa noite a todos. Agradeço aí o Pai Miguel, Pai Cardoso, pelo convite, por estar com todos. Meu nome é Hélio Doganelli, sou pai Elinho de Oxalá. Sou dirigente espiritual do Cereja, Centro de Estudos Religiosos e Espirituais João de Angola, que fica na Vila Invernada, em São Paulo. Agradeço a todos os ouvintes aí, as pessoas que acompanham aí a rádio, que estão conectados nesse momento aí, vendo nossa palavra. Vamos realmente falar um pouquinho aí sobre assistência social na Umbanda, assistência cultural também, ação cultural, se for possível. E é isso. Importante, né, Pai Hélio? Nós temos aí muitos bons trabalhos, né, que o senhor deve ter acompanhado, né? O senhor tem um histórico aí, uma caminhada também, conhece um pouco da nossa realidade, então um pouco também, né, além da realidade, muito mais aquilo que efetivamente nós temos aí de trabalhos que são realizados, né? O senhor fique à vontade aí de falar a respeito, o senhor fez a apresentação, né? Um pouco do trabalho do senhor para que as pessoas conheçam. O nosso trabalho na casa espiritual nosso culto é de Umbanda. Temos os trabalhos aos sábados, às 3 horas. Além do culto de Umbanda, nós temos alguns trabalhos diferenciados na religião, que é o tratamento espiritual para animais domésticos. Esse tratamento é feito uma vez por mês na nossa casa. Isso é importante. E no que consiste esse tratamento, meu pai? Então, esse tratamento é feito pelo caboclo Pena Preta e é um tratamento através de passe, né, com ervas, alguns elementos também, além das ervas, no animal doente ou não, né? Tem pessoas Sim. que levam o animal que não está propriamente doente. Está lá somente naquele momentinho assim. Para se energizar, né? Sim. Então ele é feito esse passe no animal, no tutor do animal e direcionado energias também para o lar, né? Que é o principal. É o foco, né? É o foco onde acumula as energias e acaba atingindo o animal, né? Esse trabalho é feito uma vez por mês na nossa casa. E além desse trabalho também temos o trabalho assistencial ao sem-teto, né? As pessoas em situação de rua, que fazemos às sextas-feiras à noite, todas as sextas, a partir das 20 horas na região do Belém, Moca.
A gente leva ali marmitex, né? Com alimentação. É um trabalho fraterno. E isso, além de marmitex, tem muitas pessoas às vezes que estão em situação de rua, mas cozinham, né? Tem pessoas que têm um cantinho ali na sua barraca, Fogareiro ali, aquela cozinha e tal, então a gente leva também alimento, alimento in natura. né? Cobertor, meia, touca, né? Agasalhos em geral, ração para animais também. Então a gente faz esse trabalhinho todas as sextas-feiras, em média de 100 marmitas a gente está levando aí sexta-feira. É um trabalho bonito, né? É um trabalho importante também, né? Por mais que se faça, ainda muito falta, né? Na verdade. É muito pouco porque a gente sabe que tem muita gente na rua, né? A gente imagina, a gente passa às vezes e vê, né, nos locais, mas quando a gente se propõe a fazer esse tipo de trabalho, a gente se envolve mais e a gente percebe que está muito além do que a gente imagina. O tanto de pessoas, de famílias que estão vivendo em situação de rua. Sim, e principalmente nesse momento nosso triste de pandemia que se abateu sobre o país, né? E sobre o mundo, na verdade, né? Sim. Aí nós tivemos um aumento, talvez, desse público e pessoas que ficaram excluídas dos processos e aí marginalizados e chegando a essa condição, né, de necessidade plena mesmo, né? De falta de alimentação, né? É uma coisa muito triste. Apesar de toda a tecnologia, apesar de tanto desenvolvimento, né? Apesar de tanta riqueza, você se deparar com uma realidade dessa. E graças a Deus, existem pessoas que, como o senhor e outros, né? Sim, Somam claro. nesse processo para poder, assim, amenizar um pouco, né? Talvez fazer algo de bom e útil para essas pessoas. Ainda que a gente leve, né, as sexta-feiras, por exemplo, a gente está se programando agora para ver se faz um dia de café da manhã. Né, um domingo, ou sei lá, algum outro dia da semana, levar um café, um pãozinho e tal. Mas aí a gente leve as sextas-feiras, é uma coisa pequena, né? A gente fala, 100 marmitas. Mas é um pouquinho, né, que a gente consegue fazer. E por outro lado, a gente se cobra da seguinte forma, né? Você fala, eu só vou uma vez por semana, né? São 7 dias na semana, Sim, né? E tem pessoas, às vezes, que pegam uma marmita ali na hora e falam, meu, eu tô 2 dias sem comer nada. 3 dias, 2 dias. Então é um submundo que, né, É complicado. Né? às vezes passa despercebido, né, pra gente. Mas na verdade são os invisibilizados, né? E parte do pessoal que dirige, né? Eu teria governança sobre essas questões, principalmente ligadas ao poder público, eles não têm tanta preocupação nesse sentido, né? A preocupação deles está voltada a outros interesses que são só menos, né? E acabam deixando realmente essa brecha, né? Acabam deixando esse espaço, né? Que se tornam das pessoas invisibilizadas e sem assistência mínima, né? justamente. E justamente falando nesse tema, né, por exemplo, os governantes. Né? Governantes a gente cobra de uma outra maneira. Eu falo muito entre amigos, por exemplo, dos religiosos. Também. Religiosos, quando eu falo religiosos, não somente sacerdotes e nem somente de Umbanda. Eu sou critico, não deveria, mas, por exemplo, a gente leva alimentação no Belém ali, muitas pessoas ali em volta da igreja, sabe? O meu modo ignorante de ver a coisa, o tamanho da estrutura de uma igreja que está vazia ali só para receber Deus, minha crítica é dessa forma, nesse sentido. Para que aquela estrutura daquele tamanho vazia, com crianças dormindo em volta, entendeu? Mas é outra religião, né? A gente faz essa crítica. Agora voltando dentro da Umbanda, por exemplo. Mas não deixa de ser construtiva. Sim, porque, né, se Deus está onde está 2 pessoas ou mais, está dentro do coração de cada um, é importante haver o templo, sim, para se fazer o culto, para se rezar, para se religar a Deus. Mas, no período
que não há culto, que fica, né, fechado, tamanha estrutura, poderia servir para uma obra assim, né, assistencial. São coisas ainda a se refletir, né? Que a sociedade tem muito ainda a aprender, reaprender, né? Sim, São situações bem, assim, críticas do ponto de vista e salta aos olhos, né? Aí você fica na reflexão. É um espaço que poderia ser melhor utilizado, né? Otimizado e acaba ficando à deriva, né? justamente. E aí eu volto à Umbanda, né? Muitos amigos aí, como eu disse, sacerdotes ou não, quando a gente fala de fazer uma ação social, muitos não gostam, acham que a caridade do umbandista é incorporar o guia, dar o passe, dar a consulta espiritual. Então, é outra crítica minha, né, pessoal, nada contra ninguém, nada direcionado a ninguém também da religião. Não tem atrito com ninguém da religião, graças a Deus. Por enquanto, né? Pode ser que depois Não, da é nossa uma, palavra aqui até gere algum atrito, mas... é uma avaliação, né? Você está fazendo assim uma ponderação. Você não está criticando. Sim, o que eu escuto muito isso, né? A caridade, a gente faz a caridade uma vez por semana. Não só sacerdotes, médiuns também, pessoas que se dizem religiosas. Frequentadores do não, templo. Frequentadores. Mas no meu modo de ver, a assistência espiritual, seja o passe, né, a incorporação, é uma missão espiritual, né? Não uma assistência social. Essa missão espiritual é missão do médium, né? Faz parte. Alguns olham como karma, outros olham como missão, enfim. Mas independente do que se faz fora dali, todo médium de Umbanda tem essa missão. A ideia nossa no Centro de Estudos João de Angola é expandir, além disso, né? Além da parte espiritual, é a gente expandir e ver Fazer a parte social de fato. material, social e cultural também. Sim. Deveria ter mais união, né? A união na Umbanda, desde que eu estou na religião, a gente não vê, né, pai? A gente escuta falar muito. Sim. Muitas pessoas, né, entram aí com a ideia de vou fazer isso, fazer aquilo para ter união. Inclusive na política já vi muitos, né? Conseguiram unir várias pessoas, de repente desunir todos. Desagregaram, é. Desagregou, então a gente tem que colocar os interesses pessoais de lado, né? Para poder fazer algumas ações, né? Todo mundo tem interesses pessoais, mas para se concretizar algo, às vezes a gente tem que colocar de lado para que aquilo caminhe, dê certo e tenha alguma união realmente. Então, a minha ideia, até nesse sentido aí de assistência social, e já propus em alguns grupos de Umbanda aí que eu participo, era a gente fazer, não, porque a gente está trabalhando para isso, devagarzinho, bem devagar, mas se fazer uma associação que fale, que represente, melhor dizendo, a Umbanda para assistência social. Porque quando eu volto a falar da minha crítica, por exemplo, nesse sentido, é que eu escuto muitas pessoas falarem justamente a Umbanda não tem união, a Umbanda não tem voz, a gente tem que destacar a Umbanda, tem que mostrar a Umbanda. E é onde eu chamei sacerdotes e falei, então vamos fazer uma ação social em nome da Umbanda. É uma forma de destacar a religião. Sim, seria um caminho, né? É um caminho. Eu acredito assim, né? A união que as pessoas falam, ela até existe, né? Sim. Um é unido ao outro quando há, obviamente, assim, uma convergência, né? Aos interesses em comum e àquela forma de pensar em comum. O que falta, né? E acho que é o que todo mundo diz que é a união. O que falta, na verdade, é a unidade, né? Sim, A unidade do processo, porque poderia várias formas se concretizar, né? A ideia do senhor é meritória, né? É uma ideia que talvez outros possam ter pensado, mas nunca agido, outros possam ter pensado não da forma como o senhor pensou, mas seria, obviamente, assim, uma forma de unidade. E você poderia ter as pessoas que captam os recursos, as pessoas que vão à luta e fazem a distribuição,
tem que trabalhar em equipes. Teriam que ser várias equipes trabalhando em prol de um único só objetivo. Sim, porque a gente vê, por exemplo, a gente vê bastante trabalho social, né? Não vou dizer que não tem. Aí é hipocrisia, está generalizando. Tem vários, conheço vários sacerdotes, vários terreiros que fazem ação social, mas é sempre o caso isolado, né? Determinado terreiro como a gente, faz uma vez por semana um trabalhinho, algum outro faz, como igrejas e outras religiões também fazem. Mas o que eu penso é nessa questão justamente do destaque, de enaltecer, de se falar em nome da religião, Fazer de forma institucionalizada, né? em nome da religião de Umbanda. Porque a gente vê, quem acompanha de vez em quando um jornal aí, a igreja tal fez uma ação social para, não sei, 1.500 pessoas. E se fala no catolicismo, se fala da igreja evangélica, e vi já de outras religiões também. E a gente não vê se falar justamente da Umbanda, né? Então, quando a gente fala de grandes emissoras de TV que falam de outras religiões fazendo, por que não fala da Umbanda? Porque não tem essa unidade que o senhor falou, para se fazer em nome da religião. Sim. Pai Hélio, Sim, senhor. eu pus um top aqui, que no Brasil atual, um dos aspectos mais salientes da força social que ainda tem, um tipo determinado de religião está justamente na sua capacidade estatisticamente comprovada de dissolver antigas pertenças e dilapidar linhagens religiosas estabelecidas. Então, existem essas linhagens religiosas estabelecidas que a gente conhece como católico, evangélico, e nós não somos vistos. Sim, Não há destaque. justamente. Na verdade é uma falha, né? Talvez que ainda exista dentro do nosso processo de entendimento que o Pai Hélio abordou, né? Falando a respeito de uma unidade institucionalizada, fazendo em nome do todo, em nome da religião, não em nome das instituições. E ele prega a união, né? Sim. Sim, justamente. Porque hoje eu faço um trabalho em nome do meu terreiro. Terreiro que eu sou dirigente. E eu não quero isso, porque já abordei pessoas na rua que falam assim, vocês são da igreja? Não, é terreiro de Umbanda. Ah, onde que é? Tal, eu já passei, tem endereço, tem pessoas que, vou lá um dia, tá bom. Terreiro de Umbanda, eu não coloco na rua, que é do centro, João de Angola. Né? Terreiro de Umbanda, então a gente quer isso, quer falar em nome da Umbanda, quer fazer crescer isso, né? Esse destaque justamente, falta isso. Então se algumas casas ou várias fazem trabalhos sociais, já é um meio, se houver essa instituição, como o pai Miguel está falando, dessas se unirem em uma coisa comum e outras também se unirem. Essa é a ideia. Porque aí, quando sair numa grande emissora, né, um dia, não vai se falar o centro do Pai Hélio, tal, faz, não. A união. União da representantes da Umbanda fazem tal trabalho e fizeram isso e isso. Entendeu? Então aí é visibilidade para a religião. Entendeu? Eu já vi, por exemplo, numa emissora, faz um tempo já, saiu uma reportagem justamente de marmitex, almoço, tá? Eu acho que foi no começo da pandemia, não me recordo agora. E quem estava administrando para fazer isso era o Sandro Bernardes, que é um cantor de Umbanda. Não sei se vocês sabem quem é. E saiu na emissora e tal. Mas justamente, é da religião de Umbanda, tal, do centro, tal. Né? O destaque não é para a religião, sim para aquele caso isolado. E é isso, é uma forma. É para aquela unidade institucional que é uma célula da grande religião de Umbanda. Sim, Quero agradecer aqui a ouvinte Nilza Santana e nosso diretor jurídico William dos Santos e a nossa ouvinte Duda Peruzzi. Gratidão pela audiência de vocês e faça suas perguntas para o pai.
Ele está aqui disposto aqui no social. Eu nem sabia que estava filmando, pensei que era só a voz. Daqui tá. Nós estamos pelo Brasil todo e alguns países. Maravilha. Duda Perusa é minha filha. Dona Nilza também, Nilza Santana também. Nilza Santana, sua filha? Nilza Santana é filha Olha de só, a Santa. torcida tá grande, a família tá aqui. A Duda Perusa é minha filha mesmo. Filha Gratidão da pra minha filha enteada, de vocês. né? Legal, que estão acompanhando. Isso é bom, é importante, né? E aí as pessoas que estão acompanhando, se quiserem, dentro do processo, fazer assim, o curtir, o compartilhar, o passar para as páginas pessoais também, é importante porque expande todo esse conhecimento, toda essa Faça as perguntas posição. pro papai também aqui, que a gente ajuda aqui, né? Só mandar as perguntas aqui para ele e responder no ar que a gente faz para ele. É importante, né, todo esse processo. E é importante porque o senhor está nos dando, né, ou nos mostrando algo que talvez todo mundo saiba, mas que nem todo mundo vê. Ou nem todo mundo dá a importância devida, ninguém reflete na profundidade, talvez. Sim, Ou poucas pessoas reflitam, mas na prática não levam a efeito no dia a dia. Né? Porque é ter essa visão de visibilidade, de unidade. Verdade. Como eu falei, também a gente acaba, né, se sensibilizando na rua, porque muita gente realmente, como o senhor falou no início, os invisíveis, né? Sim. Sim. Os invisíveis. E quando a gente passa a enxergar os invisíveis, né, na segunda vez, na terceira que você vê ele já vem dar a mão, cumprimenta. Na próxima ele já vem, dá um abraço. E assim vai. Hoje a gente recebe abraço, beijo, conversa bastante, o que não deixa de ser um trabalho com fundamento espiritual. Sim. A consequência do trabalho social que o senhor faz é também de ordem espiritual, né? Uma coisa desdobra na outra de forma de que você dá valor à pessoa humana, né? Ou você na prática efetiva aquilo que a espiritualidade tanto prega. Que é o amor, que é o carinho, a caridade, né? A efetiva solidariedade, né? O compartilhar e o partilhar, que são processos que estão falados, né? Mas muito pouco praticados, talvez. E além disso, a movimentação energética, né? Porque muitos desses em situação de rua são incautos, né? Que caminham aí com energias, às vezes, que desconhecem, né? Por um motivo ou por outro. E a gente acaba, às vezes, nesse contato, acredito eu, não sei se eu estou errado ou não, até segundo o nosso mentor da casa, nesse contato a gente acaba cortando, às vezes, alguma negatividade que está com a pessoa. Pode haver um choque ali, né, naquele momento, né, de realidade, tanto para o espiritual que está perdido, né, no astral, quanto para eles que no material passam por esse processo. Acaba gerando, assim, algo que talvez seja uma sensibilização, né? Porque efetivamente você está vendo irmãos ou pessoas que são semelhantes praticando um ato que é o ato de amor, que é o ato de caridade, que é a verdadeira caridade, né? Que é o socorro, assim, pode ser imediato naquele momento ou mínimo que se possa fazer, mas talvez se não se fizesse fosse o fim naquele dia. Pelo menos dá um certo respiro para aguardar o outro dia, o outro dia e o outro dia. Né, que essa invisibilização que nós falávamos, né, que eu abordei e o senhor agora mencionou, ela é, na verdade, uma situação que é própria da sociedade. Tudo que a sociedade não gosta, que a sociedade acha feio, ela esconde. Vai para debaixo do tapete. Né, vira estatística, né, quando vira, porque agora nem o censo está tendo, não tem dinheiro para se fazer o censo, então você nunca sabe a realidade do país, talvez. Se existiam 100 mil famintos, hoje exista 1 milhão de famintos e você não sabe porque você não tem efetiva ação por parte do governo em se estabelecer o mínimo que era necessário, que é efetivamente fazer o censo. E usa-se de desculpa para não gastar o dinheiro e empenhar em outras coisas que são menos valiosas, que são de menos valia, dizer que nós estamos na pandemia e ninguém pode sair na rua. Então é uma coisa meia... assim... Mas se está na rua para tudo, praticamente. Então, Por que não fazer o censo, né?
Eu acho que ainda vendo o censo, eu acho que a realidade ainda é bem mais pesada do que... E até a resposta não fazer o censo, viu? Porque aumentou a pobreza, né? E aí, vamos mostrar, aí tem outro caminho que demonstra que as pessoas se apegam a religiões e práticas mais intensas. Os invisíveis não vão ser vistos, né? Os caras que são uma estatística não vão ser vistos. São situações bem preocupantes, né? E é realmente, né? É você aplacar um pouco o mal, né? Você auxiliar realmente as pessoas, como o senhor falou, como o senhor colocou. Tá, né? ótimo. É a prática efetiva da caridade levada a efeito a favor do semelhante, demonstrando o sentimento de amor pela pessoa. Também. Acho importante isso e torcemos para isso, para crescer não somente o nosso projeto, que vem crescendo aos pouquinhos, conforme a necessidade está sendo suprida. A gente quer ver crescer justamente isso, uma união, né, em nome da Umbanda, e quem sabe em pouco tempo a gente vai ter mais destaque para a religião. Né? Vai ouvir se falar na mídia, eu acho que esse destaque é importante até para outros sentidos, para outras necessidades da religião. Né? A religião, hoje a religião está igual esse sem teto, né? Ele está invisível, né? Como a gente falou. A nossa religião ela é invisível para a sociedade. Muitos gostam, muitos frequentam, mas não tem justamente essa visibilidade, esse destaque. Então, a partir do momento que a gente conseguir fazer essa união, instituição, associação, não importa, mas que junte em prol dessa necessidade, eu acredito que a gente vai abrir portas, inclusive para a política. Então, uma coisa que a gente vem há anos aí, eu participei de vários grupos aí de política, né, sempre apoiando um ou outro e na hora H a pessoa não consegue chegar lá. E sempre a conversa final é que falta união na religião. Então acho que tendo essa visibilidade, esse destaque maior, acho que abre portas em vários Eu sentidos. vou ser mais assim, não sei se eu tiver, Miguel me corrija. Esse negócio da velha política dizer que não há união na religião nossa, eu não concordo, porque é aquela política de cabresto. Eles fazem os rebanhos fechados e aquilo não pode ultrapassar, por isso que não tem essa união. Na verdade é uma grande manipulação, né? Uma grande desconstrução de valores ou construção de uma questão de um ideário dentro de uma visão voltada a nicho de mercado ou voltada a nicho de controle social. Sim. E aí eu invisibilizo as pessoas que podem me causar algum transtorno, né? Porque eu acho que aquilo vai bater de frente comigo. Então eu anulo, né, essas pessoas de certa forma, não dando espaço a elas, crio situações de visibilidade a quem eu manipulo e a quem fala exatamente o que eu quero, lê na minha cartilha. Sim. E aí eu fico pregando uma situação que, de tanto se falar, né, quem conta uma mentira 1000 vezes, essa mentira pode acabar se tornando, para algumas pessoas incautas, uma verdade, uma realidade, e você acaba sendo dominado por um processo que é inclusivo para os interesses pessoais e mesquinhos e exclusivo, né, e exclui, né, as pessoas que são aquelas que são os diferentes, porque elas pensam no momento da fomentação de uma unidade. Então eu acredito que exista muito bastidor, né? Existe muita sujeira debaixo do tapete, né? E muitas pessoas que são incautas e outras que infelizmente não conseguem ver essa realidade. E tem muitos porque elas não acreditam, né? Porque quem fala que não existe unidade, quantos vocês são, onde vocês estão? Nós estamos no país todo. Lógico. Quantos vocês são? Não sei. Fora do país também. É só fazer assim.
né? Para dizer só do país, né? Sim. Então, essa fala de que onde vocês são, onde vocês estão, é uma verdadeira hipocrisia, né? É uma desconstrução. Muito deles. Todos eles que falam isso são hipócritas. Né? O que eles querem é ter aqui um cadastro na mão para poder mandar as cartinhas, querem um cadastro na mão aqui para poder dominar as pessoas, querem um cadastro na mão para poder mandar fiscalizar se você bater de frente com ele. É isso que eles querem. Né? Eles não querem fazer de fato de direito, eles criam situações. Eu vejo dessa forma, porque não existe. Porque, olha, o senhor tem terreiro, fulano tem terreiro. Quantas pessoas que eu conheço têm terreiro? Aí depois, onde vocês são? Onde vocês estão? Vocês são uma minoria. Eu mesmo fiz muito corpo a corpo e eu conheci muitas mãezinhas, muitos babá e orixá, tinha vontade de participar. Mas chegava fulano lá e falava, você que sabe. Já, né? Cortava. Pô, é do meu jeito, pô. É aquele negócio de bastidores, então a coisa não é bem assim. O povo é unido, mas só que ficam amarrados. Porque quando eles começam a fazer aqueles cadastros para pertencer a partido, não é por aí. Você não é obrigado a pertencer a partido nenhum. Assim, mas Você pode ou não, você tem o direito de ser ou não. essa conversa da desunião é o que a gente ouvia no final da campanha, né? No final da eleição. Sim. Candidato. Mas realmente. Só que é uma desunião que tem endereço certo. Né? É que nem as balas perdidas. Que eles falam, tem bala perdida com endereço certo. Né? É a mesma coisa, essa desunião que existe, essa não unidade. O marimbondo pegou. Essa não unidade é uma situação que você, se você observar, se você analisar, se você estudar profundamente, é uma leviandade por parte de alguns e hipocrisia por parte de outros. E, na verdade, é um instrumento de domínio. E aquele... Porque o Pai Hélio está lá distribuindo a alimentação dele, está fazendo alguma coisa de útil para a sociedade. Ele existe. Sim. Independente das pessoas terem ele, né, registrado ou não, ele existe. Ele está fazendo uma parte do que o Estado deveria estar fazendo, na teoria do que está na Constituição. Claro. Não é isso? Só que na prática o senhor faz e não é reconhecido. E ainda por demais pessoas que estão dentro do Estado, que deveriam ser o nosso representante, dizem onde vocês estão, onde vocês estão, onde vocês são, onde vocês estão. Então é uma manipulação, só pode. E o gozado, que é uma coisa que a gente aprende, que aqueles mais acirrados é o que ganha. Os outros não ganham. É desse jeito, viu? A gente fica assim, poxa, povo, vamos abrir a cabeça, para de se amarrar, rasga esses papel aí, vamos tocar, se unir mais, né? É um processo de conscientização, né? É um processo, porque eu acredito, né? Não, perdoa, né, Pai Hélio, se eu falo assim dessa forma, ou se eu entrei para um campo que é um campo que eu acredito que é um campo minado até, mas é o verdadeiro. Né? Eu estou cansado de ouvir. Quantas vezes eu não tive de um lado de pessoas, eles viram assim, quantos vocês são? Onde vocês estão? Aí eu falo, meu Deus, será que o camarada é cego? Né? Cego ele não é, porque ele está enxergando. Então nós estamos mandando ele para o oftalmologista. Surdo ele não é, porque toca tambor para tudo quanto é lado. Tanto é que a turma manda até fiscalizar. Né? Então, quer dizer, para fiscalizar eu sei. Agora, para admitir que existe, não. É verdade. Não é hipocrisia, é leviandade. Eu entrei no assunto justamente dizendo que essa unidade em nome de ação social crescendo, ela abre portas para outra coisa. Para destaque da religião, inclusive nesse sentido. Né? E não vou deixar de dizer que isso acontecendo no futuro, que eu acredito que não demore muito, muitos vão querer inclusive se aproveitar desse destaque para estar no meio, justamente nesse caminho, né, político. Mas política... Eu estou desde o início, desde que nasceu, né? Pai Hélio que ralou, Pai Hélio que dançou, Pai Hélio que foi para a rua, Pai Hélio que enfrentou sol, intempéries. Mudou a camisa. E aí o camarada vai falar, não, eu estava do lado do Pai Hélio. Mas não tem fotografia nenhuma, não, é que a fotografia queimou. Recebi marmita dele. É desse jeito mesmo. Tá exagerando, né? Né?
Então, mas é isso. E aproveito até essa oportunidade aí para convidar os irmãos aí que são da Umbanda ou não, mas que quiser se agregar de alguma forma a esse trabalho social que a gente faz. Sim, o senhor dá o endereço, dá os dias, os horários que o senhor se reúne. Seja na mão de obra, embora como ainda está pequeno, as pessoas estão dando conta de fazer, mas a tendência é crescer, é lógico que vai chegar uma hora. O senhor recebe também doação, né? Que recebe doação. Tem um parceiro, é uma ONG que ajuda bastante a gente nesse sentido também, que é o Moca Solidária. Moca Solidária, na Moca mesmo, que é uma ONG, né? Não tem vínculo religioso, Sim. É uma instituição. Eles auxiliam a gente recebe doação tanto dos filhos de santo da assistência, como de pessoas aleatórias na internet, que vê o trabalho e sempre está também cedendo, doando alguma coisa para a gente. Então, além das doações, tem o dia a gente chama de caravana, né? Que sai turma para entregar, e tem o preparo e tal, então quem quiser participar de alguma forma, e sempre nesse pensamento aí a gente fala, no início eu convidei principalmente os religiosos de Umbanda, sacerdotes, médiuns, justamente o que? Voltando ainda esse pensamento da unidade, da gente crescer em nome da religião, não do meu terreiro, não do terreiro do vizinho, mas da Umbanda. Sim. Né? Então, esse é o convite. Na época mesmo está cheio de pessoas necessitadas de auxílio. Né? Ali o senhor veja, né, eu digo, o senhor está falando um bom trabalho que o senhor faz, né? O Cardoso levantando isso, é que me veio à cabeça uma questão, né? E aí vocês vejam como é uma questão que é gritante mesmo no país, né? Não deixa de ser. É importante porque o senhor veja, o senhor tem trabalhos de todos os níveis, né? Desde trabalho de bastidor até trabalho que é partir para a rua e trabalhos de captação, né? Trabalhos que são pessoas que manipulam todas essas doações, preparam tudo isso para ser distribuído, porque isso não é assim, né? Não chega, não cai do céu, né? Nada. Não, é tudo aquilo, né? A gente pensa às vezes, para fazer um determinado trabalho tem que ter um capital. O nosso caixa está zero para a cozinha, mas a gente conta justamente com recebe, esses parceiros, recebe em espécie, com recebe os filhos, com assistência. Então toda semana a gente consegue as embalagens, é lógico. Quem está doando está gastando, né? Minha esposa sempre bate nessa tecla. Ela fala, nada é de graça, né? Sim. Então estão doando, mas quem está doando está gastando para doar. Ele ficou com o custo, né? Claro, então. Então toda semana a gente está conseguindo as embalagens, as refeições. A minha esposa Fabiana, a dona Nilza Santana, que está conectada aqui, a Duda Peruzzi, a Arielle, elas que fazem o preparo aí junto com a minha esposa do alimento. E na rua eu vou, que é uma coisa que eu gosto também, além de, né, não é o trabalho em si, mas é esse contato com o ser humano que está ali. Né? O mentor da nossa casa, que é o Pai João de Angola, ele colocou isso na cabeça da gente. Esse trabalho vai além do alimento, é levar justamente o que eu falei agora há pouco, o abraço, né, um pouco de conversa. Levar um pouco de calor humano. Justamente, tem pessoas, é lógico, que não tem condição, porque às vezes tomou uma cachaça para aguentar o frio da noite, não tem condição de conversar, que não fala nada com nada. Mas tem muitas pessoas ali que falta às vezes a conversa para a pessoa não cometer um suicídio. Tá à beira, às vezes, de um suicídio ali. Isso a gente vê aí toda vez na rua. São situações extremas, né? Então vai além, né, do alimento, da roupa, do cobertor que a gente leva. Né? É também essa palavra, esse abraço, o calor humano, como o pai citou. Né? É isso. Eu quero agradecer aqui o fundador e jornalista da CAPESP, Sérgio Zicran, e o presidente da CAPESP, Alan Montoro, pela oportunidade do diálogo interreligioso, nesse momento em que diferentes culturas procuram a paz e prezam pelo respeito entre os diversos discernimentos culturais, religiosos existentes no mundo. Você está na Rádio ACAPESP, programa Novos Caminhos. E nós vamos aí na continuidade dos processos, né? Nós vemos aí, então, do trabalho até agora social, muitas coisas foram mencionadas, né? Esse trabalho mais solidário ao ser humano que está em estado de
necessidade e vulnerabilidade na rua, né? O trabalho social, que não deixa de ser e também solidário e espiritual, que é feito voltado aos nossos irmãos menores, né, os animaizinhos, Sim. né? Nós temos aí outras formas, né, de trabalhos sociais que o senhor conhece e o que mais assim o senhor acrescenta nesse processo, meu pai? A gente tem um trabalho aí cultural que é história em quadrinho na Umbanda. É um trabalho ainda bem rústico. Nós começamos aí tem uns 2 anos e pouco a fazer. Já era uma ideia de criança, né? Um desejo de criança que não me profissionalizou, né, no ramo, mas enfim. Uns anos atrás foi lançada a Revista do Leitor Umbandista, que era uma revista online que não existe mais hoje. E essa revista unia escritores de Umbanda, né, escritores da literatura umbandista, para cada um fazer 2 páginas, e o rapaz, que era um divulgador da Umbanda, editava e lançava essa revista online. E em conversa com ele, eu falei sobre a história em quadrinhos e tal, ele incentivou, e a gente iniciou esse trabalho, colocando também nessa revista dele na época uma página ou 2 lá da história em quadrinhos. O personagem chama Axezinho, que seria a representação de um médium de Umbanda em desenvolvimento, um médium que acredita saber de tudo, mas não sabe ainda de nada. Então ele é bem atrapalhado, tal, nas historinhas. E sempre tem o suporte dos guias de Umbanda, do Preto Velho, do Caboclo, ou dos orixás, desculpem, ou do Painho, do centro. Então a gente, mesmo com o final da revista, que a pessoa que fazia, ela teve um problema de saúde, faleceu, a revista acabou, a gente continuou fazendo e disponibilizando aí gratuitamente no Facebook e no blog também do Axezinho. Então no Facebook, na rede em geral, é Axezinho é Sua Banda, o nome da história em quadrinhos, né? A gente tem aí cerca de 40 e poucas historinhas, todas de cunho instrutivo, né, que traz ensinamentos sobre a religião de uma forma divertida. Então a historinha ela serve para criança, como serve para o adulto, aí, o idoso de 80 anos, para a criança de 8, até a gente que faz às vezes relê e se diverte um pouco. E sempre nessa intenção aí de divulgar a Umbanda, de enaltecer, de expandir. Inclusive tem terreiros no interior aí que usa esse trabalho aí do Facebook que a gente faz para ensinar as crianças do terreiro. Voltado à faixa etária que gosta, né? E Sim, está mais apropriado. são justamente para ensinar as crianças. Se bem que serve para todo mundo, né? Um aprendizado geral, sim, universal. E a gente faz algumas atividades também. Jogo dos 7 erros, aquelas coisas, né? Com o personagem. Mas o foco principal desse trabalho são as histórias em quadrinhos, trazendo ensinamentos de forma divertida, alegre, descontraída. É uma forma mais de comunicação e de levar o ensinamento. Sim, então essa ação cultural, como eu falei, ela é rústica, né, ainda. É feita ali, a gente não tem estrutura para fazer uma coisa profissional, vamos dizer assim. Mas ainda assim é bem feitinho, é feito com amor. E é uma forma legal aí que até então não tinha, a gente não achava também na Umbanda. Esse veículo de divulgação, né, da religião. E já tem aí 2 anos e poucos que está no ar. E assim, vamos continuando. Até quando Deus permitir, a gente continua. Ah, com certeza, ainda tem bastante tempo aí. A permissão de Deus é ampla e é infinita. Meus filhos já estão assumindo agora para fazer os desenhos, então É. é isso aí. A Umbanda é ainda uma oportunidade excelente para refletir formas sociais e alternativas de resistência ética e cultural, pai?
Desculpa, só repete tudo. Eu não entendi. A Umbanda é ainda Sim. uma oportunidade excelente para refletir formas sociais e alternativas de resistência étnica e cultural. Sim, acredito que sim. A Umbanda é própria para isso. Nós estamos discutindo já cultural, você fala cultural, existencial, étnica, né? Você falou ética ou étnica? étnicas. É justamente essa globalização, não. É geral. Essa ramificação de tudo, né? Então a gente, na Umbanda, a gente tem essa ramificação de tudo, de todas as religiões, de todas as culturas. Mas o senhor é um artista, o senhor trabalha com imagem. Sim, Fala como que é da reestruturação, como que é restauração das imagens. Trabalho pintura, desenvolve esculturas, né, por modelagem, seja por desenho, seja por descrição. Muitas vezes a entidade vem, passa a descrição do seu médium ou portador. A partir da descrição a gente desenha para então desenvolver a imagem. Ou algumas pessoas já trazem o desenho feito também, viu a imagem, fez o desenho e tal, viu a entidade dela, fez o desenho. A gente faz essa modelagem, fazemos a restauração também, tem tipo de imagem. O senhor é escultor, então? Sou escultor. Então, desde pequeno o senhor faz isso? Não, tenho 22 anos. Estou nessa área. É uma terapia? Não deixa de ser uma terapia, né? É bom, a gente tá no foco ali, né? E ligado também à espiritualidade, né? Quando a gente está desenvolvendo uma imagem que não existe nesse padrão fabricado, então a gente acaba se ligando àquela